E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e nesta aula vamos estudar o filo dos quinidários, o filo quinidária, o filo das águas vivas, beleza, pessoal? Então, olha só, filo quinidária nesta aula. Vamos lá? Então, pessoal, vamos ver os tópicos dessa aula. Lembrando que as minhas aulas são divididas em parte 1 e parte 2, beleza? Então, nas aulas de quinidários, vamos começar vendo as características gerais desse grupo, tá? Depois vamos ver os sistemas. Olha que interessante, eu falei de sistemas. Lembrando que no filo anterior, o filo das esponjas, o filo porífera, eu falei que aqueles animais, né, as esponjas, não apresentam sistemas, tá? Vamos falar dos quinidócitos, pessoal, também, beleza? Na aula de quinidários e também da reprodução. Só que notem, tá? Que características gerais e sistemas eu vou falar nesta aula, parte 1. E os quinidócitos, tá? Que são as células características desse filo. E a reprodução dos quinidários eu vou falar na parte 2, tá bom? Então, bora de características gerais e sistemas nessa aula. Beleza, pessoal. Vamos começar conhecendo, né, quem são os representantes, tá, dos quinidários. Quem são, pessoal, os exemplos, né, que compõem esse filo. Vamos começar com as águas vivas, pessoal. Olha só, galera. Pensou em quinidários? Na hora você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que é o filo das águas vivas, tá? Vou apresentar outros representantes, mas o primeiro animal que tem que vir à sua cabeça são as águas vivas, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa que vocês têm que pensar nos quinidários são os animais que têm a célula quinidócito. Quinidócito, tá? Eu vou falar dessa célula na próxima aula. Então, a água viva é um representante. Os corais, pessoal, os maravilhosos corais, tá? Os corais. As hidras, tá, pessoal? As hidras também são animais quinidários. As anêmonas do mar, tá? Vocês lembram que o Nemo e o pai do Nemo moravam, né, em uma anêmona do mar? Então, esse é um animal, anêmona do mar, é um quinidário. Caravela portuguesa, pessoal, tá? Caravela portuguesa talvez você nunca tenha ouvido falar. Também é o quinidário, tá? Pessoal, pega um minutinho seu aí, ó. Joga, tá? Água viva, coral, hidras, anêmonas do mar e caravela portuguesa no Google para você ver mais imagens, cada vez estar se familiarizando mais com os quinidários, beleza? Tá, pessoal, vamos falar então das características gerais dos quinidários, tá bom? Primeira característica geral, em relação à forma corpórea, o jeitão que é o corpo desses animais, né? E olha só, pessoal, os quinidários podem ser da forma corpórea de pólipo, então eles podem ter o corpinho na forma de pólipo, ou podem ter o corpo na forma de medusa, tá bom? Pólipo ou medusa. Por exemplo, aqui, né, uma anêmona do mar, tá, pessoal? A anêmona do mar é um pólipo, tá, pessoal? Já as águas vivas são medusas, né? Mas, pô, professor Jaguar, qual que é a diferença de um pólipo, de um animal que tem um corpinho na forma de pólipo, e de um animal que tem um corpinho na forma de medusa? Pessoal, os pólipos, tá? São animais que ficam parados, tá? Que vivem parados, beleza? Já as medusas, como as águas-vivas, tá? São animais que têm um corpinho que se locomove, beleza? Então, pessoal, olha só, vou escrever aqui, ó. Os pólipos, como as anêmonas do mar, por exemplo, né? São animais que a gente chama. Eita, não estou conseguindo escrever aqui, pessoal. Aqui. São animais que a gente chama de sésseis. Professor, o que é um animal césseo mesmo? Um animal césseo, pessoal, tá? É um animal que não se locomove, que fica paradinho. Igual, por exemplo, os poríferos, as esponjas do mar, tá? São animais sésseis, tá? Um animal césseo, parado, beleza? Sabe aquele seu amigo que não sai de casa para fazer nada? Ele é um amigo césseo, né? Uma pessoa parada, brincadeira, tá? Então, olha só, os pólipos,
tá? Como as anêmonas do mar, são sésseis. Já os animais que têm o corpo do tipo medusa, por exemplo, uma água-viva, tá? É um animal que se locomove. Em biologia, a gente chama esses animais que se locomovem de animais errantes. Animais errantes. Por que que eles são errantes? Porque eles se locomovem, eles se mexem, tá, pessoal? Então, olha só, tem duas formas de ser o corpinho dos quinidários. Se eles forem parados, vivem ali parados, grudado em um substrato, tá bom? É um animal séssil, é um pólipo. Se é um animal que se locomove, né, um animal errante, tá? Tem um corpinho do tipo medusa. Exemplo de pólipo, anêmona do mar. Exemplo de medusa, tá? Água viva. Beleza, pessoal? Primeira característica. Segunda característica, em relação à simetria, tá? A simetria do corpo. A simetria do corpo dos quinidários é uma simetria do tipo radial, pessoal. Vamos lembrar que lá no filo dos poríferos, das esponjas, eles não têm simetria do corpo, tá? Então, por exemplo, se você traça um corte, tá? Pode ser um corte no meio, pode ser um corte tipo uma pizza, quando você corta uma pizza, sabe? Você não consegue partes iguais numa esponja do mar, num porífero. Aqui no filo de hoje, no filo quinidária, tá? Eles têm uma simetria radial, beleza? Como assim, Jaguar? Uma simetria radial? Então aqui, olha só, eu tenho uma medusa, né, uma água-viva, tá bom? E deixa eu pegar aqui, ó. Se a gente traçar um plano de corte, tá? Então aqui, ó, eu coloco um eixo central aqui no meio e traço cortes como se fosse uma pizza, tá vendo? Ó, vou traçar aqui um corte como se fosse uma pizza, tá? Ó, tá vendo? Cada pedaço, pessoal, tá? Que vai gerar aqui, ó, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor, tá? Imagina que cada pedaço desse aqui, né, que é como se fosse um pedaço de pizza, ó, eles são iguais, pessoal, tá bom? Isso é uma simetria radial, ó. Cada pedacinho desse vermelho aqui que eu tô fazendo, ó, é igual um ao outro, tá bom? Então eu coloquei um eixo central lá e tracei planos de corte e gerou várias partes iguais. Isso é uma simetria radial, tá bom? Um outro exemplo, né? Então, eu vou pegar aqui uma anêmona do mar, tá bom? Ó, um pólipo, né, paradinho. Se eu traço aqui, ó, um eixo central, tá? Beleza? Eita, deixa eu colocar aqui. Se eu coloco aqui, ó, um eixo central e traço planos de corte a partir desse eixo central, lá em cima, tá, pessoal? Ó, a imagem não colabora muito, mas se eu traço aqui um plano de corte, beleza? Eu vou gerar partes iguais também, tá bom? Muito parecido com o que aconteceu ali na água viva que eu mostrei anteriormente. Ó. Então, vai gerar aqui partes iguais, beleza? Essas partes iguais faz com que os quinidários tenham uma simetria do corpo radial, tá? Então, as esponjas da semana passada não têm simetria, tá? São assimétricos. Já os quinidários apresentam uma simetria radial, tá? Lembra sempre da água viva, tá? Beleza? Legal. Pessoal, a maior característica do grupo dos quinidários, tá? Quando se trata de provas de vestibulares, é em relação à presença de uma célula chamada quinidócito ou quinidoblasto. Tanto faz, tá? Pode aparecer lá na sua prova da UEL, quinidócito ou quinidoblasto, tá? Então, essa daqui é a célula que dá o nome desse grupo. Então, quinido, tá? Vem de quinidócito. Então, os quinidários são os animais que têm o quinidócito ou quinidoblasto. Pessoal, não confundam de forma nenhuma as células quinidócitos dos quinidários, tá? Com as células das esponjas. Aquela célula principal das esponjas dos poríferos é o coanócito. Coanócito é de porífero. Quinidócito, quinidoblasto é de quinidário. Guarda isso no peito, anota isso em algum lugar, tá bom? Porque isso é muito importante. As provas tentam de toda forma enganar vocês nesse sentido. Não caiam nessa, beleza? Então, característica principal dos quinidários, presença dessa célula aqui, ó, quinidócito ou quinidoblasto. A gente vai falar certinho dessa célula
semana que vem, na próxima aula. Beleza, pessoal? Galera, uma outra característica muito importante dos quinidários é em relação à digestão, tá? Então, olha só. A digestão das esponjas, tá? É uma digestão intracelular, tá? Então, as esponjas, os poríferos que a gente já estudou, têm uma digestão dentro das suas células, tá bom? Lembra que depois que ocorria, né, a captura dos nutrientes pelos coanócitos lá nas esponjas, o amebócito saía distribuindo para as outras células, a gente conversou sobre isso, né, pessoal? Então, a digestão dos poríferos ocorre dentro de suas células intracelulares. Já a digestão do ser humano, por exemplo, a nossa digestão é uma digestão extracelular que ocorre fora das células. Então, por exemplo, o alimento que a gente come, né, fica lá no nosso estômago, fica no nosso tubo digestivo, né, que é como se fosse um cano que atravessa todo o nosso corpo, e as células vão jogando, né, pessoal, enzimas, tá bom? Ali naquela cavidade. Então é fora das células, é num buraco, é numa cavidade a digestão do ser humano. Já os quinidários têm as duas. Tem a digestão dentro da célula, intracelular, e também tem a digestão fora da célula, extracelular. Então guarda aí, pessoal. Os quinidários apresentam um tipo de digestão intracelular e extracelular. Já igual, o que é digestão, que desde criança eu escuto, mas eu até hoje não sei direito o que é. Pessoal, digerir é tornar moléculas grandes em moléculas menores. Isso é digerir, tá? Você pega um nutriente mó grandão, pode ser um lipídio, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, que é um açúcar, e você transforma ele em partes menores para o seu corpo poder utilizar. Isso é digerir. Tornar moléculas cada vez menores para o seu corpo poder absorver, para o seu corpo poder utilizar, beleza? A última característica, pessoal, dos quinidários que eu vou apresentar para vocês é que são indivíduos aquáticos, tá? A maioria dos quinidários, pessoal, são de água salgada, mas existem aqueles que são de água doce, tá? Ou de regiões de transição ali entre a água doce, né? Águas continentais que vieram do continente e água salgada, tá? Então a grande maioria é de água salgada, né? Tá? Mares, oceanos. Mas também tem uma parcela muito pequenininha que pode ser em regiões em águas de transição ou de água doce, tá bom? Então são indivíduos aquáticos, são todos aquáticos, tá, pessoal? Não tem quinidário terrestre. São de ambientes aquáticos. A maioria marinho, fechou? Agora, pessoal, vamos falar da segunda parte, né, da nossa aula, que é sobre os sistemas. E aqui, pessoal, como eu falei, né, no começo dessa aula, os poríferos, as esponjas do mar, não possuem sistemas. Por que, Jaguar? Porque, pessoal, sistemas para existir, tá? Antes tem que ter tecidos, beleza? O animal tem que ter um tecido. Pô, Jaguar, então, mas o que é o tecido? O tecido, pessoal, é um conjunto de células parecidas entre si, que tem uma mesma função ou que tem funções similares, parecidas. Então, isso formam tecidos, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns tecidos nervosos que formam o nosso sistema nervoso, tá? Nós temos tecidos da pele que forma, tá? Toda a nossa pele, todo o conjunto que é a nossa pele, tá bom? As esponjas, os poríferos não têm tecido, portanto não tem sistema. Já os quinidários possuem sistema. Dois sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema digestório. E vamos falar sobre eles agora. Começando pelo sistema nervoso, tá, pessoal? O sistema nervoso, pessoal, é um sistema que vocês têm que sempre lembrar que está envolvido com a captura de estímulos, tá? Como assim estímulo, Jaguar? Estímulos pode ser uma luz, estímulo pode ser alguma coisa se movimentando, estímulo pode ser um perigo, estímulos do meio, beleza? Por exemplo, você agora está assistindo essa aula, tá? E está entendendo essa aula, eu espero que você esteja entendendo essa aula, porque você está recebendo estímulo. Quem que está interpretando esse estímulo que você está recebendo nesse momento é o seu sistema nervoso. Então, os animais conseguem fugir, tá? Conseguem se locomover, tá? Conseguem ter o seu estilo de vida porque tem o sistema nervoso, tá bom? Então, olha só.
Quando a gente fala do sistema nervoso dos quinidários, é um sistema muito simples ainda, né? É um sistema nervoso do tipo difuso. O que é difuso? Difuso é espalhado, é uma rede, tá bom? Isso é um sistema nervoso difuso. Vamos pensar no ser humano, em mim e em você, tá? O ser humano tem um sistema nervoso, tá? Centralizado. Como assim, Jaguar, centralizado? O cérebro, o nosso encéfalo, né, a nossa massa encefálica que fica dentro do nosso crânio, na nossa cabeça, é um centro onde ali converge, tá, todo o sistema nervoso. Quase todas as informações do corpo, quase todas, passam pelo nosso encéfalo, pelo nosso cérebro. Pessoal, os quinidários, as águas-vivas, as anêmonas, as hidras, não tem esse centro de comando, não tem esse cérebro, não tem nenhum gânglio. Vocês vão estudar gânglio mais para frente. O que esses quinidários têm, pessoal, são redes, tá? Redes de nervos, beleza? Por ter essa rede de nervos sem estar centralizado, é um sistema nervoso do tipo difuso. Jaguar, você falou, quase dormi e não entendi. Então, pessoal, olha só. Que eu peguei uma água viva, né? Ó. E se for para desenhar um sistema nervoso aqui, ó, só para vocês conseguirem entender, imagina um monte de rede, ó. Tá vendo? Ó, que são fibras, né? O que são fibras? Jaguar, fibras são conjuntos de células nervosas. Fibras são conjuntos de células nervosas, ó. Então, o sistema nervoso desses animais, né, o sistema que vai receber estímulos e gerar informação, tá? Vai interpretar informações do meio ambiente, é difuso. É um sistema nervoso como se fosse uma rede, não tem um cérebro, tá bom? Ainda não entendi, Jaguar. Faz outro? Faço. Imagina essa hidra agora, ó. Imagina que as fibras, né, no corpo dessa hidra, ó, fica toda espalhada pelo corpo dela, tá bom, pessoal? Ó, então, isso aqui são nervos, tá? Conjuntos de células nervosas. Sistema nervoso difuso, não tem um cérebro, não tem um centro. Jaguar, tô quase pegando, só mais um. Tudo bem. Vou colocar aqui, ó, um pólipo, né? Uma anêmona do mar. Então, olha só, na anêmona do mar, né? Assim como na água viva, assim como na hidra, né? O sistema nervoso é difuso, então as fibras ficam espalhadas por todo o corpício desse animal, né? Então, olha só, tá? Não tem um centro, pessoal, não tem um cérebro, não tem gânglios pelo corpo, só fibras nervosas, tá bom? Então, guardou aí, sistema nervoso do tipo difuso, tá? Aí, pessoal, quando a gente vai pro segundo sistema que os quinidários têm, que é o sistema digestório, tá bom? A gente conta com algumas características. Antes de eu falar as características do sistema digestório dos quinidários, é muito importante falar para vocês que a função do sistema digestório, tá bom? É capturar nutrientes, pegar nutrientes, tá bom? De alguma forma, e reduzir, transformar esses nutrientes em moléculas bem pequenininhas, tá? Para o nosso corpo utilizar, ou para o corpo do animal, do ser vivo, poder utilizar, tá bom? De alguma forma. Então, isso é o sistema digestório. Digerir é tornar moléculas menores, tá? Guarda isso no coração. E aí, pessoal, a primeira informação sobre o sistema digestório dos quinidários é o seguinte. É um sistema digestório incompleto, né? Mas, Jaguar, o que é um sistema digestório incompleto? É um sistema digestório que só tem uma abertura, que só tem a boca. Pô, eu não entendi. Então, imagina você, tá? Você é um mamífero, você é um primata, assim como eu, tá? Nós somos seres humanos, somos animais também mamíferos. Os mamíferos, vamos pegar todos os mamíferos, tá? Vamos pegar um cachorro, por exemplo, que também é um mamífero. O mamífero tem um sistema digestório completo, assim como eu e você. Por que ele tem um sistema digestório completo? Porque tem a boca e tem o ânus. Isso é ter o sistema digestório completo. Já os quinidários têm o sistema digestório incompleto. Não está completo, tá? Não é completo. E não precisa ser completo, pessoal. Por quê? Porque esse animal ele vive aí há milhões de anos, ele é muito bem adaptado, feliz e continua se reproduzindo, tá? Mas isso é um fato, o sistema digestório é incompleto. Ou seja, imagina aqui comigo, olha só, né? Aqui, mostrei uma imagem para vocês, ó. Aqui, pessoal, onde eu vou circular, ó, tá? É a boca desses, tá? Desses animais. Aqui, né, tem uma água-viva, um exemplo, ó. Eu tô circulando aqui, ó, a boca, tá? Então, pessoal, olha que interessante. O nutriente, tá?
Ó, ele vai entrar aqui, né? Nessa água viva, beleza? Pela boca e vai sair por aqui também. Não tem uma outra abertura para sair, ó. Então ele vai entrar por aqui, tá? E depois, olha só, o resto, né, que não foi digerido, tá? Por essa água viva, vai sair pela mesma abertura, beleza? Isso é um sistema digestório incompleto. O ser humano, por exemplo, a comida entra pela boca e o que não foi digerido, tá? O que não foi utilizado pelo nosso corpo, sai pelo ânus na forma de fezes. Nos quinidários, não. Entra pela mesma abertura que eu fiz aqui em azul, tá bom? E sai pela mesma abertura que eu fiz aqui em amarelo. Sistema digestório incompleto. Fechou? Vamos apagar isso aqui então. Beleza, Jaguar. Entendi que o sistema digestório é incompleto. O que mais? Segunda característica do sistema digestório desses animais, pessoal, é que a digestão é intra e extracelular, né? Eu já falei disso, né? E olha só, agora dá para a gente visualizar, né? Então, o alimento, né, quando vai entrar aqui nos quinidários, tá? Pela boca, lembrando que entra e sai pelo mesmo orifício, pelo mesmo buraco, entrou aqui pela boca. Aqui, pessoal, onde eu tô com o laser, ó, tá? É uma cavidade, tá? É uma cavidade onde as células, tá? Que reveste. Como assim reveste? Aqui em verdinho, ó, tem célula aqui revestindo, tá? Que é como se fosse a parede dessa cavidade. E tem células aqui também, ó, revestindo. Essas células aqui que formam essa parede, tá? Vão lançar enzimas nessa cavidade, tá? E aí o alimento vai ser digerido, né, aqui nessa cavidade. Se foi digerido em uma cavidade e não dentro da célula, a digestão é extracelular. Não entendi, Jaguar? Imagina eu e você. Imagina que o alimento está sendo digerido lá no nosso estômago. O estômago, pessoal, é uma bolsa, é uma cavidade, não é? É uma bolsa, tá bom? E as enzimas são lançadas pelas células da parede, do revestimento interno do nosso estômago. Então, a nossa digestão é extracelular, porque está ocorrendo no estômago e não dentro das células. A mesma coisa aqui nos quinidários, né? Então, tem essa cavidade e o alimento vai ser digerido aqui, extracelular. Só que muitas vezes os nutrientes, né, os alimentos, podem ser digeridos dentro das células, que está aqui no revestimento, tá vendo? Ó, dentro dessas células. Como assim, professor? Meu, o alimento ele vai entrar, tá? A célula vai englobar, vai capturar esses alimentos, e aí vesículas, que são saquinhos cheios de enzimas, tá, pessoal? Vesículas, que são saquinhos cheios de enzimas, vão ser responsáveis por digerir esse alimento dentro da célula. Quando isso acontece, é uma digestão intracelular, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. E semana que vem vamos ver a parte 2 da aula de quinidário. Esse filo que eu acho maravilhoso. Muito obrigado, forte abraço, valeu, fui!